O Colégio Adventista de Las Acácias se encontra no setor José Serrato 330. É uma área cêntrica, com uma rua bem movimentada, que é a General Flores. E bom, estamos aqui há cerca de 65 anos. O colégio foi fundado em 1954. E bom, este é um setor com uma grande população, há muitas casas, muitos bairros. E deixa as pessoas muito felizes, porque, claro, as pessoas optam por uma escola com princípios e valores. A de Minas é uma escola em regime de internato e externato. Ela se localiza em Lavras, no estado de Minas Gerais, na região sudeste do Brasil. A escola vai comemorar 40 anos no próximo ano e nós temos aproximadamente 900 alunos, 400 de educação básica e 500 de ensino superior. Cuidado com a voz é importante porque a prega vocal ela é um músculo, né? Ela vibra paralela ao chão, então o ar passa e nós temos um controle aéreo muscular. Então, se nós não conseguirmos trabalhar adequadamente a respiração e a força com que essa prega vibra para falar, a gente força. E como qualquer músculo forçou, ele se machuca. E a prega vocal é muito fininha, muito sensível. Então, como ela fica numa vibração o tempo todo, quando a gente produz um abuso vocal, no caso de limpar a garganta, né? Ou de falar mais alto para chamar a atenção da sala, a sala está tumultuada, ou no meio da aula a gente está dando aula e a sala vai aumentando o burburinho, né? E o professor vai aumentando a voz dele junto para a voz dele sobressair e a gente vai machucando sem sentir. Depois vem a rouquidão, chega às vezes a ter um incômodo de dor, né? Dei 5 aulas, nossa, não tem mais voz, não aguento mais, é bem comum. A voz é a principal ferramenta que usamos para trabalhar, assim como para os professores. Então, é muito importante o cuidado da voz. Cuidar, preservar. Há muitos fatores que nos afetam, como a mudança climática, e como é a nossa principal ferramenta de trabalho, temos que cuidar muito dela. Quando estamos mal da voz, nosso trabalho fica limitado. E isso pode acarretar em perda de dias de trabalho, pelo fato da voz não estar nas condições ideais com as quais temos que trabalhar diariamente. Como professor de educação física, nós trabalhamos às vezes em local aberto, né? E aí acontece que precisa falar um pouco mais alto. Eu procuro falar próximo aos alunos e como é uma disciplina que você não precisa estar falando muito, só mostrando gestos, definindo para eles como que devem agir, fica mais tranquilo também. Graças a Deus eu já dou aula há 23 anos, este ano já está completando 23 anos, mas eu nunca tive nenhum problema nas minhas cordas vocais. Já fiquei rouca, mas uma vez também só, durante esse tempo todo. Então, acho que assim, tenho tido muito cuidado, procuro não gritar em sala de aula. Sei impostar minha voz quando necessário para falar um pouco mais alto, mas não tenho o hábito de gritar. Então isso protege bastante a minha voz também, né? Que é um recurso que eu comento sempre com os meus alunos, logo no começo do ano letivo, do semestre, falo para eles assim, esse é o material que eu tenho para trabalhar, é o meu instrumento, então eu preciso cuidar dele. E nós não vamos falar juntos. E aí eu converso bastante com eles sobre isso, porque eu preciso realmente cuidar da minha voz, para que eu não tenha um problema grave que me traga algum tipo de afastamento do meu trabalho. Até hoje eu não tive nenhum problema com minha voz, mas eu cuido muito. Estou sempre atenta ao meu tom de voz, não gosto de falar muito alto e nem muito baixo. Sempre em um tom moderado em que todos possam me escutar. Como eu trabalho com crianças menores, minha entonação sempre muda. Se quero dizer que estou feliz, por exemplo, uso muito minha fisionomia para me comunicar. Eu também bebo muita água durante o dia, sempre estou bebendo água, além de motivá-los para que eles também tomem água, que bebam bastante água. Mas sempre lembro de falar parada, em pé, para que a voz tenha uma projeção melhor e alcance eles. No nosso caso, aqui no Uruguai, temos poucos alunos no colégio.
E isso é favorável, pois aí o professor não tem que ficar numa sala gigante e cheia de barulho. O docente se sente muito beneficiado em relação ao uso da voz, porque cada sala conta com quantidades pequenas de crianças, de alunos. São cerca de 15 alunos por sala. Portanto, nesse caso, é satisfatório para o docente poder trabalhar fazendo uso correto da voz, usando a voz adequadamente para trabalhar e levar o ensino aos alunos. Eu tenho a alegria de ter uma turma pequena. São 11 alunos, então o trabalho é mais personalizado, estamos sempre perto um do outro. Então, a nossa rotina é basicamente essa. Eles chegam, se cumprimentam, guardam as mochilas, pegam as agendas e deixam em cima da minha mesa. Depois passamos ao momento da Bíblia, onde escutamos algumas histórias da Bíblia. Estudamos todos juntinhos e sentados. Eu gosto muito de trabalhar com um ambiente de aprendizagem. Então, na minha sala, eu os divido em príncipes e princesas. É assim que eu os chamo. Então, como são 5 princesas e 5 príncipes, sempre trabalho com 2 grupos. E enquanto os príncipes estão com uma atividade lúdica, trabalhando um pouco de ludicidade ou motricidade, eu estou com as princesas. Nos sentamos na mesa e trabalhamos juntas. Então, minha voz pode ter um alcance melhor e não fico forçando ou tentando falar mais alto para chegar a eles, porque eles já estão perto. Então, termino com elas e vou agora para eles, com os príncipes. E então, vemos como estão trabalhando, como vai o movimento do lápis e trabalhamos um pouco de motricidade. Então, estamos sempre perto e ter uma sala menor, mais pequena, com o número de alunos mais reduzido, é uma facilidade para nós como professores. No ensino superior, eu trabalho com a pedagogia, ciências contábeis, administração e publicidade. Dou 10 aulas nesses 4 cursos e é muito tranquilo, são turmas pequenas, em torno de 30 alunos cada turma. E a gente trabalha com essa questão da voz, é bem tranquilo também, porque ensino superior a gente não precisa falar muito alto, né? Eu trabalho mais ou menos com uns 200 alunos, né? Durante a semana, e a voz realmente fica muito cansada. Então, o momento que eu não estou trabalhando, eu evito realmente ficar conversando muito. Procuro realmente beber bastante líquido, estar com uma garrafinha em sala de aula para que eu possa ir hidratando a minha voz. E procuro, inclusive, fazer uso de gengibre na água para poder ajudar na minha voz também. Os problemas mais comuns são perda de voz, né? A pessoa ficar rouca e a voz começar a sumir. Então, quem trabalha muito com a voz, qualquer coisinha que atrapalhe o bom funcionamento da prega vocal faz com que seja demonstrado na qualidade vocal, né? E às vezes chega a sumir mesmo, ficar afônico de não conseguir falar. Então, é o que é mais comum, assim, a gente pensando no profissional, no professor, né, com o uso e às vezes um pouco de cansaço vocal e tal, ele sente essa perda da qualidade da voz inicialmente e essa voz pode deixar de funcionar 1 ou 2 dias, aí fica aquela afonia bem, uma voz bem fraquinha que não tem condição nenhuma de dar aula, né? E depois ela vai retornando devagarzinho. É importante conhecer os problemas mais comuns que podem surgir na voz antes do seu uso constante. No entanto, ainda mais importante é saber quais fatores influenciam no uso adequado da voz, como respirar adequadamente, ter bons hábitos alimentares e até controlar o estresse. Esses conselhos têm ajudado muitos professores a evitarem doenças graves relacionadas à voz. A voz é o meu instrumento de trabalho. Eu não tive nenhum problema assim sério com a voz ou cordas vocais. Já tive rouquidão, alguma coisa assim, principalmente quando a gente passa por um período de férias e volta a trabalhar. Então assim, a gente acaba forçando um pouco mais do que estava só descansado. Então acaba ficando rouca naquela primeira semana, mas depois já volta ao normal. Eu tenho procurado sempre beber bastante água,
porque eu já sei que precisa, que é um dos cuidados com a voz. Evitar gritar ou aumentar muito a voz, que isso faz mal também para as cordas vocais. O profissional que trabalha com a voz precisa de alguns cuidados para manter essa voz saudável, né? A gente sempre recomenda uma boa noite de sono. É muito importante o profissional se restabelecer, é um período de repouso vocal, né? O corpo se reidrata essa prega vocal, isso é muito importante. Então faz muita diferença. O profissional que não consegue dormir ou que dorme pouco, ele acaba sentindo isso na voz também. Já falando em hidratação, a gente precisa de água durante todo o período de uso dessa voz. E água em poucas quantidades durante todo o período, né? Então não adianta ele no intervalo de uma aula tomar um copão de água e depois ele volta a dar mais 1, 2 aulas. Não, ele precisa da água o tempo todo, pouca hidratação constantemente durante o dia, né? Tem uma fruta que é a maçã, que todo mundo fala que ela é ótima e tal. Na realidade a maçã tem um poder adstringente e ela afina a saliva e como se limpasse o nosso trato vocal. Por isso que ela faz bem, né? Então, ela é muito recomendada aí, todo mundo fala da maçã. O grande segredo, eu acho que é a água, esse repouso e algum preparo vocal, se ele puder ter, né? Eu acho que tem alguns profissionais que têm mais facilidade de perder a voz, de ter algum problema, e tem uns que são mais resistentes, isso é da pessoa. Os que são mais frágeis precisam tomar mais cuidados. Os resistentes têm a sorte de serem resistentes e aí sentem menos esses problemas, né? Mas os mais frágeis precisam tomar bastante esses cuidados. Na verdade, as cordas vocais são um músculo e há vários fatores que podem estar nos ajudando ou nos prejudicando. Creio que a principal ferramenta é a questão da respiração. Fazer uma respiração abdominal que justamente nos ajuda a não forçar as cordas vocais para que a voz seja melhor projetada. Principalmente para professores que estão numa sala com muitos alunos e que o barulho é maior, a tecnologia pode ajudar. Mas considerando que a principal ferramenta para se comunicar é a voz, é indispensável aprender a respirar bem. Fazer uma respiração abdominal para trabalhar o diafragma, há exercícios que também ajudam nisso. Outra coisa que sentimos na área de rádio é que quando alguém está muito estressado, com muita tensão, os músculos se enrijecem, principalmente o pescoço e a cervical. E isso faz com que tenhamos algum tipo de disfonia. Então, a tensão e o estresse também são fatores importantes para se levar em consideração. Há diferentes técnicas para relaxar a voz. Há diferentes exercícios que podem ajudar a diminuir a tensão na área do pescoço. E é indispensável estarmos atentos e quando nossa voz já começa a não ter sua tonalidade regular ou não se projeta da mesma forma, é importante prestar atenção e ver qual desses fatores pode estar nos prejudicando. Agora a gente procura ter vários cuidados. Um dos cuidados é a postura. Muitos pensam que a voz não tem nada a ver com a musculatura do corpo, mas tem, principalmente os músculos das costas e do abdômen, que são músculos grandes e que ajudam na postura, e a postura também vai ajudar muito na questão da voz. A gente procura se hidratar bastante, tomar bastante líquido durante o dia, principalmente para estar hidratando não só o nosso corpo, mas a nossa voz também, né? Aqui na FADMINAS, a gente teve, em uma das nossas capacitações, nós tivemos palestra com uma fonoaudióloga. Então, ela deu várias dicas para nós sobre como cuidar da voz, exercícios que a gente pode fazer antes de dar aula para fazer o aquecimento, a importância de se manter hidratado, manter a garganta hidratada para que isso não prejudique a nossa voz. E também alguns hábitos que eu tinha, que eu não conhecia, não sabia que era prejudicial. Por exemplo, a gente está com rouco, né, com um pouco de rouquidão. Então eu usava gengibre, porque ele dá aquela anestesiada nas cordas vocais, na garganta, e aí você fala melhor. Só que por anestesiar você acaba forçando sem perceber. Então eu tinha alguns hábitos que eu fazia e que eu descobri que eram prejudiciais para a voz. Então eu fui tirando esses hábitos e colocando outros melhores no lugar.
Bom, o que me ajudou foi uma mãe que era fonoaudióloga e me ajudou em algumas questões. Um dia ela foi à minha sala justo para falar com meus alunos. Ela me ouviu e depois me disse que eu falava muito baixo, que isso também não era bom para a minha voz e que eu deveria falar de uma forma mais forte. Não tão alta, mas de forma que todos pudessem escutar. Essa dica me ajudou, além, claro, do fato de tomar bastante água. E se eu for dar alguma informação geral, sempre o faço parada, porque a postura me ajuda. Uma coisa também que às vezes faço é que se vou falar em uma semana de oração ou vamos supor no culto com todas as crianças, faço um pouco de aquecimento na voz. Então eu trato de aquecer um pouco a voz nesses momentos, mas não todos os dias. Infelizmente isso eu não faço. O músculo abdominal e o músculo das costas, o grande dorsal e o abdominal, eles são músculos que mantêm a postura da gente. Se a gente tem músculos fracos, automaticamente vai influenciar na questão da nossa voz também. Seria muito interessante o professor ter alguns exercícios de fortalecimento, né? Como a prega vocal é um músculo, se a gente trabalhar alguns exercícios constantemente, você fortalece esse músculo. Então, nós temos, via terapia, várias maneiras de fortalecer e de deixar o profissional preparado de fato para usar. Tem se eu posso falar assim de um exercício que faz muito bem, a prega vocal, ela trabalha com vibração. Então, a gente pode fazer uma vibração como se fosse um aquecimento vocal, promover uma vibração que não vai machucar, mas que aquece, porque faz o sangue circular e prepara, de uma certa maneira, a voz para a fala, né? Então, a gente pode trabalhar com vibração tipo murmúrio. Eu geralmente aconselho os meus assim, tá indo para a escola, tá dirigindo o carro, bota a música para tocar, não canta a música, murmura. Que aí ele vai fazer todas as intensidades, grave, baixo, alto, né? E ele vai preparar essa voz para a fala, né? Então a gente pode fazer vibração assim com murmúrio, vibração de língua também. É que não são todas as pessoas que conseguem fazer. Mas é sempre ideal que a gente procure, né, que o profissional que esteja sentindo um desconforto, procure a orientação do fonoaudiólogo, do otorrino, e aí a gente faz um programa adequado com o tempo dessas vibrações e algumas outras atividades que possa estar ajudando. Mas o murmúrio, a vibração enquanto está ali cantando, eu acho que sempre ajuda um pouquinho eles a se prepararem para falar. É sempre bom fazer uma consulta com um otorrino ou com uma fonoaudióloga. Primeiro, para ver em que estado nossa voz está e quais são os cuidados que temos que ter com as cordas vocais principalmente. É possível que, com o passar do tempo, com o passar dos anos, ela se desgaste. É um músculo e pode se desgastar. Então, cada um de nós deveria dar uma verdadeira e uma especial atenção às nossas cordas vocais. Assim também como analisar a questão da respiração, ver como está a nossa atenção, pois até mesmo o estresse pode afetar a forma como impomos a voz. Creio que temos que ter políticas com questões como o barulho, o burburinho, com a contaminação sonora. É importante que o docente possa ter estratégias que deem fim ao ruído intenso, e que saiba que nem sempre elevar a voz é a melhor solução. Outra forma é aprender estratégias para baixar o nível de ruído. Por exemplo, vamos fazer um recreio, sem tanto barulho. Uma vez eu cheguei à decisão de cortar o recreio se gritassem excessivamente, porque parecia que gritavam de todos os lados, tudo era grito. Podemos educá-los para ter uma escola menos barulhenta e que todos cuidem das suas vozes.
Uma sala de aula com excesso de ruídos, elevado número de alunos e falta de ventilação, por exemplo, pode ser um fator agravante para o professor desenvolver problemas relacionados à voz. Portanto, é necessário que as instituições de ensino promovam espaços de trabalho saudáveis e desenvolvam um plano de atividades para que os seus professores obtenham informações necessárias no autocuidado da voz. O que podemos fazer como sistema é ajudá-los e procurar formas para que eles aprendam. Procurar especialistas que nos ajudem com isso em palestras para docentes, em encontros para docentes. Os professores de música, como foi no meu caso, podem ajudar porque eles manejam melhor essas questões. E também há fatores ambientais. Existem situações ambientais que podem prejudicar a voz. E uma vez que o docente aprende isso, ele também é um multiplicador desse conhecimento. A gente tem o Dia Internacional da Voz, que é 15 de abril. Então, geralmente nesse dia tem uma palestrinha, eles recebem um brindezinho de uma água com uma maçã e um folhetozinho, né? Esse ano a gente fez aqui no colégio. Nas capacitações dos professores no começo do ano, aqui na FAD Minas é comum a gente faz uma palestra e aí no final faz um aquecimento geral com eles, assim, ensina alguns exercícios que eles possam usar para aquecimento e tira dúvidas, né? Eu imagino que em outros lugares os profissionais têm feito isso também. Acho que quanto mais a gente souber como cuidar da voz, mais a gente ajuda esses profissionais a evitarem problemas futuros, né? Aqui na escola, nós temos uma professora que é, inclusive, fonoaudióloga. Então, ela, em 2 ocasiões, inclusive há pouco tempo, ela, no curso de capacitação, ela ensinou para os professores como cuidar da voz, qual é a melhor forma de a gente ter cuidado mesmo, quais são os procedimentos que nós devemos ter diariamente. E quando eu estive rouca, que foi há alguns anos já, ela que me ensinou como eu deveria tratar a minha voz. Então, essa aproximação até tendo dentro da nossa empresa aqui, da nossa escola aqui, uma fonoaudióloga, isso facilitou muito para que pudesse, né, ter os recursos. Durante a semana, minha voz veio voltando com as atividades que ela pediu para eu realizar. Mas a escola se preocupa assim, no entanto que eles trouxeram essa oportunidade dela falar para a gente, né? Porque, sabe, tem professores que já tiveram dificuldade com a voz. Então, isso é uma preocupação realmente por conta da quantidade de aulas que a gente dá semanalmente. Já tivemos um músico mostrando para a gente, né? Até porque os músicos também entendem muito dessa questão de voz, né? Dando treinamento para a gente, mostrando como nós devemos estar agindo quanto à voz. E a educação adventista, a sua administração tem se preocupado muito com essa questão da voz da gente, que é o nosso instrumento de trabalho, né? Eu tenho a alegria de fazer parte da educação adventista há mais de 17 anos. E o que me encanta nessa instituição é que eles sempre estão preocupados com nós, os professores. Então, se eu tenho muitos alunos, sempre tenho um auxiliar. E aí, com a auxiliar, nos dividimos e isso me ajuda com a minha voz. Então, tratamos de sempre estar trabalhando em ambientes de aprendizagem e com esses ambientes fica muito mais fácil para mim. O uso da voz em uma sala com muitos alunos sempre requer uma ajuda a mais. Então, a escola, o colégio, a educação em geral está atenta nisso. Está preocupada em manter o número de alunos mais reduzido para que também possa ajudar nisso. Eu acho muito importante essa preocupação da educação, porque com a voz do professor, porque é o meio de trabalho dele, né? Se a gente tem um professor sem voz, você não tem a ferramenta de trabalho. E é caso de licença para tratamento. Então, é sempre melhor a gente trabalhar na prevenção, né? E isso está ficando cada vez mais comum. As pessoas que trabalham com isso já sabem e a educação vem ajudando muito os professores, né? Eu tenho algumas amigas que trabalham com microfonezinho, então às vezes tem uma sensibilidade muito grande nessa voz, ficar rouca e tal é muito mais fácil. E aí já faz um trabalho de prevenção, né? Aí bota aquele microfonezinho pequenininho, a caixinha pequena, às vezes as salas são pequenas, mas já ajuda esse profissional a recuar um pouquinho, né? Ele não precisa levantar tanto o tom de voz para alcançar
lá no fundo da sala. Então a gente tem visto assim algumas iniciativas da educação que têm ajudado os professores a manter a voz. É muito importante. Todas essas iniciativas de cuidado com a voz são muito relevantes para todos os profissionais da área educacional. Lembre-se que para ter uma rotina de trabalho saudável, especialmente se a sua voz for um instrumento de trabalho, a água é um remédio essencial. Consumir 2 litros de água por dia lubrifica as cordas vocais e os demais órgãos envolvidos no processo de emissão do som. O programa Educação vai ficando por aqui. Espero que você possa rever esse conteúdo através do NT Play. Nos vemos semana que vem. Até lá!